Marcos capítulo 16, e o versículo 1 em diante, a palavra do Senhor nos diz assim. Segundo livro da Bíblia, Marcos 16, segundo livro do Novo Testamento, né? Marcos 16, capítulo 1 em diante. E passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele disse-lhes: não vos assustei. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou. Não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou-o àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Amém. Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos pela igreja presente, te agradecemos por esse dia em que o mundo cristão pode comemorar a tua a presença, a ressurreição. E sabemos que, mais do que isso, a tua presença é muito real no nosso meio, e nós estamos aqui gratos para bendizer e louvar o teu santo nome. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que ele está sentado, irmãos. Meus queridos, fizemos questão de ler todo o último capítulo de Marcos, nesses 20 versículos, que fala sobre a ressurreição de Cristo. Eu quero, baseado nesse versículo, falar sobre o tema, a ressurreição de Jesus. Meus queridos irmãos, as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram do túmulo vazio de Jesus. Sem a ressurreição, irmãos, o evangelho teria terminado em más notícias. A história da Páscoa não termina com um funeral, mas sim com uma festa.
O túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. A grande e melhor prova da ressurreição é a existência da igreja. A vida da igreja, a existência da igreja é a prova que Jesus está vivo e reina no nosso meio. A Páscoa dos judeus falava de libertação. Assim também a Páscoa dos cristãos deveria e deve falar com alegria da libertação que a morte e a ressurreição de Cristo nos trouxeram. Meus queridos irmãos, nós não podemos aceitar um momento de os cristãos não saberem se alegrar e comemorar a ressurreição de Cristo. Há muitos cristãos que não sabem nem o que é Páscoa, e principalmente a galera mais infantil. Páscoa para eles é chocolate, Páscoa para eles é coelho, Páscoa para eles é ovos. E assim o mundo comemora dessa maneira, mas o verdadeiro crente, não podemos em hipótese alguma perdermos a real dimensão da verdade que cerca o maior evento acontecido na humanidade, que é a ressurreição de Cristo, porque Páscoa, Paulo já dizia, Cristo é a nossa Páscoa. Isso quer dizer que Cristo é a nossa libertação. Exatamente, foi na comemoração da Páscoa, onde os judeus comemoravam a Páscoa, que Cristo ressuscitou. E esta é a grande mensagem pascual, mensagem de alegria, mensagem de triunfo para todos os povos, porque Cristo vive. Ele vive e reina no nosso meio. Não é possível, irmãos, celebrar a Páscoa com coelhos, com chocolate, com ovos. Não temos nada contra coelhos, não temos nada com ovos de galinha ou de qualquer outro pássaro, ou enfim. Mas Páscoa se comemora, tem que ser comemorado de maneira diferente. Se tivesse que ter um símbolo para comemorar a Páscoa, não seria o coelho, mas seria o cordeiro, porque Cristo foi o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O coelho, que é um animal na nossa ótica até tão dócil, mas no Velho Testamento era considerado um animal impuro, e se fosse para ter um símbolo, teria que ser o cordeiro, porque já João Batista na beira do Jordão diz: eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era o cordeiro que no Velho Testamento era sacrificado para cobrir o pecado do povo. E assim, irmãos, veio uma vez por toda Cristo como o cordeiro de Deus, não mais para cobrir pecado, mas para tirar, para eliminar, para perdoar o pecado da humanidade. Hoje Cristo é a nossa Páscoa, Cristo é a nossa libertação. Que você possa sair de qualquer cativeiro e comemorar a verdadeira liberdade. Temos uma profunda comunhão com Cristo vivo, que deseja ser o Senhor da tua vida. Páscoa tem todo um significado de o anjo da morte passar por cima, porque foi exatamente quando os hebreus estavam para sair do Egito, veio o anjo devorador e feriu todo o primogênito do Egito, tanto de pessoas como de animal. Só não entrou no arraial de Israel. Israel estavam preparados, e eles saíram da escravidão do Egito. Páscoa é você sentir a liberdade que Jesus trouxe através do seu sacrifício na tua vida. O cristianismo, irmãos,
é, acima de tudo, a religião da ressurreição. Nós pregamos o Cristo que esteve morto e está vivo, e não o Cristo que esteve vivo e está morto. Cristo não está morto, Ele está vivo, e esta é a razão de você estar aqui na igreja, louvando, bendizendo a presença dEle, porque a presença dEle é real no nosso meio. Ele mesmo prometeu: onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Ele está aqui, e você pode sentir a sua presença. Sem a ressurreição de Jesus, não haveria cristianismo, não haveria igreja, não haveria pregação, e não haveria solução para a sua vida. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nós estaríamos condenados para todo sempre, e não haveria esperança de céu para você. Mas há esperança, e nós estamos caminhando com um passo firme para o céu, porque Cristo ressuscitou. A ressurreição é o coração da mensagem da nossa fé. Se Cristo não houvesse ressuscitado, Paulo já dizia de maneira enfática: seria em vão a nossa pregação. Nenhuma outra coisa poderia ter transformado homens e mulheres tristes, desesperados, em pessoas radiantes de alegria, inflamados com um novo valor. Lá estava Pedro, lá estava João, lá estava Tiago, lá estava Tomé, lá estavam os apóstolos tristes, apavorados, fechados numa casa, com medo dos judeus. Mas de repente, Jesus aparece. Na primeira reunião Tomé não estava, mas Jesus aparece e ele diz: paz seja convosco. Aquela paz que vem dele, porque ele é o príncipe da paz, entrou no coração dos apóstolos. Aqueles homens que estavam apavorados, porque nas primeiras horas do dia da ressurreição, eles tinham sido difamados, caluniados, injuriados, como eles foram o que roubaram o corpo de Cristo. E agora eles estavam todos apavorados, com medo dos judeus. E quando eles estavam com medo, Jesus chega e diz: paz. Eles viram. O próprio Jesus disse: olha, veja aqui nas minhas mãos, olha aqui ao meu lado, coloque as mãos aqui. E aqueles homens saíram dali inflamados, saíram dali revolucionando o mundo. Aonde eles chegavam acontecia o extraordinário. Irmãos, nenhuma outra coisa poderia ter transformado aqueles homens medrosos em homens ousados e corajosos. Se não fosse a ressurreição de Cristo, eles não teriam força e nem ânimo para falar alguma mensagem de paz e de amor. Eles só saíram revolucionando o mundo porque eles viram Cristo vivo. Mas eu quero lhe dizer, na segunda reunião, aonde Jesus aparece para Tomé, 8 dias depois dessa, Jesus, naquela manhã que ele aparece para os discípulos e para Tomé, que diz que não cria, naquele dia eu e você fomos abençoados por Deus. Naquele dia você foi abençoado, porque Jesus disse para Tomé: Tomé, bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Você 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 não viu, mas creu. E a prova que você crê que Cristo está vivo é que você está aqui nessa noite. A prova que Cristo está vivo é que Ele transformou a tua vida. Nenhum morto pode transformar a vida de ninguém, mas Jesus transformou a tua vida. Jesus transformou a tua vida. Jesus transformou a tua vida. Somente Cristo ressurreto, que vive entre nós, pode dar força
para que você possa prosseguir a jornada da sua fé, mesmo com lutas, mesmo com prova, mas você vai andando, você vai caminhando, aleluia, com passos firmes, porque Jesus está vivo, e Ele diz: eu estou convosco, eu estou convosco, eu estou convosco, todos os dias, todos os dias. Parece que tem dia que o céu está nublado, parece que tem dia que o Senhor nos abandonou, e muitas vezes nós dobramos o joelho e diz: Senhor, parece que tu nos abandonaste. Senhor, por que essa luta? Senhor, por que essa prova? Mas você levanta ali renovado, porque a presença dEle você vai sentindo. Porque tem momentos, irmãos, que Jesus não tira a luta, que Ele não tira o problema. E não pergunte para mim o porquê, mas Ele entra na luta junto. Ele não apagou as chamas da fornalha. Ele poderia apagar as chamas das fornalhas e fazer alguma coisa, mas Ele deixou aqueles 3 homens ser jogados na fornalha, e Ele disse: eu vou entrar com eles lá na fornalha. Há momentos que você não percebe, mas Jesus está contigo lá dentro. Ele poderia ter livrado Daniel das covas dos leões, mas Deus não tirou os leões e nem a cova da vida de Daniel. Deixou jogar lá, mas Deus fechou a boca dos leões. Deus permite muitas vezes as provas, mas saiba que Deus está fechando boca de leões, para você não ser destruído, para você não ser derrotado, em todos os momentos. Eu louvo a Deus pelas mulheres que nós temos na igreja, e parece que até sempre a maior parte da membresia da igreja é as mulheres, né? Em todos os momentos as mulheres demonstraram um profundo amor por Jesus Cristo. As mulheres foram as últimas a saírem do Calvário. Praticamente todos os discípulos, menos João, todos deram um jeito de fugir quando estava Jesus sendo crucificado. Mas as mulheres estavam ali olhando, chorando, percebendo. Elas foram as últimas a sair do Calvário e foram as primeiras a chegar ao sepulcro. Na manhã de madrugada, quem estava lá no sepulcro? As mulheres. As mulheres. Naquela manhã gloriosa da ressurreição, aquelas mulheres tiveram grandes experiências. Pelo menos 4 experiências maravilhosas que mudou a história delas. Primeiro, elas tinham um desejo. Primeira coisa que elas tinham um desejo de ver Jesus. Desejo. As mulheres são mais aguçadas, né, de ter desejo de uma coisa, elas tinham desejo. E o desejo delas era um desejo muito apurado, de ver Jesus. Tem tantos desejos estranhos por aí, mas que o teu desejo seja de ver Jesus, de ver Jesus, de sentir Jesus. E quem tem esse desejo de ver, de sentir Jesus, vai sentir, vai ser abençoada. Aquelas mulheres, elas tinham um outro problema, elas tinham uma dificuldade. Porque elas tinham o desejo de ver Jesus, mas tinham uma grande dificuldade na frente delas. A pedra era muito grande, que estava sobre o sepulcro, na porta do sepulcro. Não tinha como alguém resolver aquele problema. A dificuldade era maior. Muitas vezes você está cheio de dificuldade, cheio de angústia, de problema, mas saiba que Jesus já resolveu o teu problema. Creia. Enquanto elas vinham caminhando entre elas, mas quem vai tirar a pedra vai ser um problema, nós não vamos conseguir. Ela estava preocupada com a dificuldade de quem removesse a pedra, mas a pedra já estava removida.
creia que Jesus já entrou com providência nesse problema, nessa angústia, nessa situação. Essas mulheres estavam indo para o sepulcro também, cheio de preocupação, mas era uma preocupação desnecessária, porque a pedra já estava removida. As preocupações têm capacidade de tirar nossos olhos do foco, do alvo. Muitas vezes as preocupações que perturbam você quer tirar você de sentir e de perceber que Jesus está do teu lado. Não gaste forças e energias de maneira desnecessária, porque eu quero dizer que Jesus já está agindo na sua vida. Nós vemos que aquelas mulheres tiveram a experiência de serem consoladas. Elas chegaram ali e começaram a chorar, e a Bíblia diz que elas choravam muito, e alguém consolou, disse: olha, eu sei que vocês buscai aquele que estava morto, mas ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Elas foram consoladas, ele já ressuscitou. Que você venha ser consolada e consolado pela palavra do Senhor. Aquelas mulheres, depois de então serem consoladas e forem abençoadas, elas tiveram também uma missão, e a primeira missão de pregar, de falar algo do Cristo vivo, não foi dado nem para os homens, foi dado para as mulheres. O próprio Jesus disse: vão e digam aos meus discípulos, dizer aos discípulos. E também veio antes a palavra do próprio anjo, e depois que Jesus apareceu para alguém, também mandou uma mensagem: e diga a Pedro que eu quero encontrar com eles lá na Galileia. Irmãos, aquelas mulheres, e principalmente Maria Madalena, saíram dali e foram ao encontro dos discípulos, e a primeira mensagem que elas pregaram foi: nós vimos Jesus, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. É esta mensagem que precisa estar nos nossos lábios. O mundo precisa saber que você tem experiência com Jesus, que você tem estado com Jesus. Em algumas cidades a Bíblia diz que os discípulos eles chegaram e as cidades eram revolucionadas, porque o povo souberam, o povo sabia, o povo tinha conhecimento, o povo tinha entendimento que aqueles homens estiveram com Jesus. Quem está com Jesus, quem esteve com Jesus, quem anda com Jesus, quem tem Jesus na vida, o seu testemunho é diferente, o seu linguajar é diferente, o seu entusiasmo, a sua motivação é diferente. Aqueles discípulos, aonde eles chegavam, havia uma revolução, porque eles estiveram com Jesus. Quem tem encontro com Jesus tem uma mensagem de poder. Quem tem encontro com Jesus tem o coração abrasado com a mensagem viva do Cristo ressurreto, e não pode ser diferente com você. Não foi só para os discípulos, é para você também, porque Cristo está vivo e Ele deseja encontrar com você. Jesus disse: vai e diga a Pedro que eu quero encontrar ele lá na Galileia. Não é só Pedro não, Jesus quer encontrar com você, Jesus quer encontrar com você, e você veio ao lugar certo, ao lugar onde Jesus está, e que você possa sentir a sua presença, que Cristo possa mudar seu coração, mudar sua mente, mudar sua maneira de agir e pensar, que a tua vida seja realmente transformada pelo poder de Deus. A ressurreição de Cristo é um fato incontestável, não tem como alguém querer contestar. A pedra removida é o fundamento lançado sobre o qual erigimos a nossa fé e a nossa vida. O sepulcro estava fortemente guardado por um pelotão
do guarda, do governo e selado pelo sinete de Pilatos, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. A morte não é o fim da nossa existência, a morte não tem a última palavra não está com Pilatos, a última palavra não estava com os soldados, a última palavra não estava com aqueles que mataram Jesus, a última palavra está com os céus. E nas primeiras horas daquele domingo, Jesus ressuscitou, e Ele está vivo, e vivo está entre nós. A cruz não é o fim da história de Jesus. A sexta-feira santa, sexta-feira da paixão que o povo chama, sexta-feira santa, eu sempre tenho dito, não tem sexta-feira santa, irmão. Tem todos os dias que deve ser santo. Quando chega na Semana Santa, e os mais tradicionais, na própria que eles falam quaresma, tem alguns que nos 40 dias evito fazer muitas coisas. Na Semana Santa evito isso e aquilo. Na sexta-feira, bom, antigamente trabalhar na sexta-feira era um sacrilégio, quebrar todas as tradições, né? Hoje mudou muita coisa, mas na sexta-feira o pessoal não come nem carne e tudo mais, né? Mas todo dia é santo, irmãos. Todo dia é dia para você não pecar. Todo dia é dia para você abençoar. Então, irmãos, nós vemos que a morte não tem a última palavra. A cruz não é o fim da história de Jesus. A sexta-feira da paixão não é o fim do drama. Cristo ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, é vã nós estarmos aqui nesse culto, mas tudo se torna algo terrível e destruidor. Mas não é assim. Jesus está vivo. O testemunho angelical, testemunho daquelas mulheres, dos anjos dizendo às mulheres: buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele já ressuscitou, não está mais aqui. Irmãos, nenhum poder, seja do governo, seja de Pilatos, seja do inferno, nenhum poder pode deter o Filho de Deus no túmulo. A ressurreição de Jesus é a obra do poder do próprio Deus. O túmulo vazio foi um fator incontestável na vida das mulheres, na vida dos discípulos. As mulheres, foram aquelas que viram o túmulo vazio e foram as primeiras a falar as boas novas do Cristo ressurreto. O interessante é que naquela época o testemunho das mulheres não era aceito. Foi por essa razão que quando elas falaram que Jesus estava vivo, Pedro e João correram para o túmulo para ver se era verdade, porque naquela época o testemunho das mulheres era complicado, não aceitavam, testemunho de mulher não aceitava, mas graças a Deus que Jesus veio e deu dignidade à mulher, e hoje o testemunho das mulheres são vibrantes. Louvamos a Deus pelas mulheres na igreja que têm testemunho e pregam também com ousadia e com graça. Pedro e João, sendo informados sobre a ressurreição de Cristo, eles correram ao sepulcro, comprovaram e retiraram, então, admirado com o que as mulheres tinham falado. Os líderes judeus, então, eles subornaram os soldados, dando-lhes, a Bíblia diz, altas somas de dinheiro, para espalhar a mentira, afirmando que os discípulos haviam roubado o corpo de Cristo. Meus queridos irmãos, cuidado, Satanás sempre vai enviar seus emissários para anunciar uma mentira. Ali foi os sacerdotes junto com os soldados, colocaram e foram pagos os soldados para mentir, que eles dormiram e vieram os discípulos e roubaram o corpo do Senhor. O diabo trabalha sempre com as mesmas mentiras.
enviando emissários para anunciar mentira a respeito de Jesus, mentira a respeito da igreja, mentira a respeito de pastor, mentira a respeito de tantas coisas. O diabo é o mesmo, mas ele não consegue, porque a mentira, ela vai até um momento, mas daqui a pouco as coisas são esclarecidas, e daqui a pouco mentiram que roubaram o corpo do Senhor, mas onde está o corpo do Senhor? Onde está o corpo do Senhor? E os discípulos, eles agora viram Cristo ressurreto. E pessoas que achavam que o corpo do Senhor tinha sido roubado, começaram a ser tocadas, começaram a ser transformadas, começaram a ser abençoadas. E um destes grandes era Paulo, que foi um perseguidor terrível, mas quando ele estava indo a Damasco com cartas, com documentação para prender e matar os crentes, o Cristo que ele não acreditava que estava vivo, o Cristo apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: mas quem és tu, Senhor? Sou eu, Jesus. Aleluia, Jesus está vivo, Jesus está vivo. A ressurreição de Jesus é uma mensagem consoladora. O Cristo ressurreto é o Deus da restauração. Os mesmos discípulos que prometeram fidelidade até a morte, eles teve um momento que eles fugiram desesperados diante de todos os acontecimentos, mas esses mesmos homens, agora que perceberam que Cristo está vivo, Jesus apareceu para eles, deu a paz a eles e dizia: eu vos envio. Soprou sobre eles o Espírito Santo e eles foram enviados, e aonde eles chegavam, alguma coisa transformadora acontecia. Eu quero dizer que o Deus está aqui, Jesus está aqui, e Ele está aqui para encher você com o Espírito Santo, para que você possa ir lá onde você trabalha, lá onde você estuda, lá onde você mora, aonde você caminha. Alguma coisa tem que acontecer. As pessoas têm que olhar para você e dizer: tem algo diferente na vida dessa pessoa. O algo diferente é Jesus na tua vida, é o Cristo vivo na tua vida, é o Jesus que te abençoa. Jesus, o grande supremo pastor, Ele está buscando a todos. Ele busca as ovelhas desviadas para restaurá-la. Aqueles que estão firmes na fé, Ele tem mais bênção, porque as bênçãos do Senhor são incomparáveis e grandes, e sempre há algo de Deus na tua vida. É lá no versículo 7 que nós lemos, há uma menção especial a Pedro. Isso não porque Pedro fosse o discípulo mais importante, não, mas é que Pedro estava arrasado. Pedro havia dito: Jesus, todos esses demais aqui podem negar o teu nome, mas eu não. Pedro, eu não. Os outros podem, mas eu não. Jesus: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Não. E ele injuriou. Irmãos, sabe por que Jesus disse: diga que eu quero encontrar com Pedro? Porque ele estava arrasado. A Bíblia diz que ele saiu dali depois que ele negou a terceira vez e o galo cantou. Ele saiu, a Bíblia diz que ele saiu e foi chorar amargamente. Ele se arrependeu. Mas assim ele estava arrasado, ele estava se sentindo excluído por ter tido uma queda tão vexatória. Mas quando veio a mensagem, diga Pedro, é que Jesus disse, Jesus percebeu o coração de Pedro. Ele precisava de uma palavra de ânimo, senão ele ia sempre se culpar e se sentir excluído. Eu neguei a Jesus, eu disse entre todos eles que jamais, e ele estava envergonhado, mas Jesus vem não para envergonhar, Jesus vem para levantar. Quem sabe você já falhou na caminhada de fé. Quem sabe você já falou coisa que não deveria falar. Quem sabe até você negou Jesus em alguns momentos da tua vida.
mas eu quero dizer que é uma palavra dos céus para a sua vida. Jesus, diga a Pedro, diga a Nilton, diga a João, diga a Maria, diga a Jéfina, diga a Antônio, diga, Jesus quer encontrar com você. E é esse local, irmãos, é o local próprio para você se encontrar com Jesus. Dê liberdade para Jesus falar a sua vida. Jesus quer se encontrar com você. A ressurreição de Jesus nos fala de um novo começo. A ressurreição de Cristo fala de perdão. A ressurreição de Cristo fala de esperança. A ressurreição de Cristo fala de restauração. Aqueles homens medrosos, Jesus agora não os chama mais de medroso ou de nada, irmão, Jesus chama eles de irmãos. Diga, meus irmãos. Oh, aleluia, o Cristo ressurreto é o Deus que vai à nossa frente. Você não precisa temer o futuro, porque aquele que ressuscitou dentre os mortos sempre vai à nossa frente. O cristianismo não é apenas um credo, mas é uma pessoa que ressuscitou dentre os mortos. Ser cristão é seguir as pisadas do Cristo vivo, que vai à nossa frente. Jesus está presente no nosso meio, não só quando estamos reunidos em adoração, mas também quando estamos dispersos na jornada da vida. Não importa o caminho que você esteja trilhando, o caminho pode ser difícil, o caminho pode ser íngreme, você pode estar passando por dificuldades, mas Jesus está contigo, Jesus está contigo, Jesus está contigo. Jesus quer se encontrar conosco dentro da nossa rotina diária, na tua rotina diária, seja lavando louça, fazendo comida, seja na oficina, seja no escritório, seja viajando, seja consultando, seja onde você trabalha. Eu quero dizer para você, é na tua rotina diária que Jesus está contigo. Jesus está contigo. Ele tem prazer em manifestar-se a nós. Ele teve prazer em manifestar-se para os discípulos. O Jesus não mudou, e Ele está aqui para manifestar a sua presença, a sua graça consoladora, o seu poder, a sua autoridade para a tua vida. A ressurreição de Jesus traz verdades vitais e surpreendente, porque a ressurreição de Jesus mostra os milagres e a transformação de Jesus operada em nossa vida. Nós vemos que a primeira testemunha da ressurreição de Jesus não foram os discípulos, como já falei, mas foi Maria. E qual Maria? Aquela que tinha Jesus expulsado 7 demônios dela. Parece que quanto mais a vida era pregressa, quanto mais a vida era complicada, a pessoa transformada sente-se mais grata. Há mais gratidão. Era uma pessoa imprestável, ninguém dava um tostão para Maria Madalena, mas agora liberta, ela foi a primeira a pregar que Jesus estava vivo. A ressurreição de Jesus revela o poder da sua graça sobre nossas vidas. Irmãos, embora os discípulos ficaram meio desconfiados, mas eles tiveram que crer nessa mensagem, porque Jesus aparece. E agora os discípulos, eles começaram também a dizer de uma mensagem: nós vimos o Senhor. Naquele dia em que os judeus comemoravam a Páscoa, Jesus ressuscitou, os discípulos conseguiram. Infelizmente, a primeira experiência não foi boa, porque eles se reuniram e eles conseguiram realizar o culto mais triste da história. O culto mais triste da história, irmãos, foi realizado pelos discípulos de Jesus, porque eles se reuniram com medo dos judeus, fecharam portas e janelas. E agora imagine, irmãos, eles nem ousavam olhar um para o outro, cabeça baixa. E nós esperamos que Ele iria remir Israel. Deixamos família, renunciamos tudo para seguir Jesus. Esperávamos que Ele seria. Cadê Jesus?
mataram. E agora o que nós vamos fazer? Pedro já disse para o senhor: olha, eu vou voltar a pescar. O outro: eu vou voltar a pescar também. E quando eles estavam já decidindo a sair de fininho, para não ser notado pelos judeus, para voltar a pescar, Jesus aparece. Jesus aparece. Jesus aparece no meio das tuas dúvidas, no meio das tuas lágrimas. É a hora que Jesus aparece, irmãos. Jesus apareceu para os discípulos. E quando Jesus apareceu, diz: Pai seja convosco. E Jesus, naquela manhã, ele resolveu o problema de todos os discípulos, que o problema de todos era incredulidade. Eles não estavam mais crendo em nada, eles queriam desistir de tudo, eles não estavam mais crendo na ressurreição e não estavam crendo mais em nada. Mas quando Jesus aparece, agora eles são entusiasmados, e ele sai pelas ruas agora dizendo: nós vimos o Senhor, nós vimos o Senhor. E quem eles encontram, irmãos? Encontram Tomé. E quando eles encontram Tomé, que era discípulos, aqui, irmãos, tem que ter sabedoria. Eles não falaram para Tomé: Tomé, você está desviado, Tomé, você não foi no culto ontem, Tomé, você perdeu a bênção, Tomé. Não, irmãos, quem está fraco na fé, você não deve chegar a dizer que está desviado. Por que você não foi no culto cobrando? Apenas diga o que aconteceu no culto. Eles apenas falaram: Tomé, nós vimos Jesus. Epa, eu não acredito nisso. Vocês estão delirando. Bom, Tomé, você crendo ou não, nós vimos Jesus. Eu não creio se eu não colocar minha mão ali onde foi perfurado. Se eu não colocar minha mão no lado, eu não creio. Mesmo dizendo que não cria, que não estava crendo na ressurreição. 8 dias, no outro domingo de manhã, lá estavam os discípulos reunidos, e agora não era mais o culto triste, não era mais aquele culto fúnebre, que eles achavam que Jesus estava vivo, que eles promoveram um culto fúnebre, mas Jesus transformou aquele culto fúnebre em culto de alegria. 8 dias depois, lá estavam os discípulos, e agora todos eufóricos, porque eles sabiam que Jesus estava vivo, menos um. Mas Tomé, dizendo: eu não creio. Mesmo não crendo, esse camarada tem uma virtude, viu? A curiosidade, né? Curiosidade é coisa tremenda. Eu não creio. Mas não crendo, quem estava no culto lá, irmãos? Tomé. Tomé estava no culto. Ué, ele disse que não crê. Eu não creio. Mas lá estava Tomé. Eu penso, deixa eu conjecturar aqui. Eu penso que Tomé sentou bem na frente. Bem na frente. Bem na frente. Eu quero ver. E eu penso que Tomé já estava murmurando, né? Olhava para um lado, olhava para outro, desconfiado. Disse: olha, eu não disse para Pedro, não disse para eles. Eles ficaram dizendo: nós vimos Jesus. Cadê Jesus? E eu creio que Tomé já murmurando e questionando com os discípulos. De repente, irmãos, porque tudo é de repente. Transformações acontecem de repente. Onde Jesus está vivo, as coisas são de repente. De repente Jesus entra e diz: Pai seja convosco. Oh, irmãos, aqueles discípulos se alegraram. Imaginem, irmãos, que Pentecostes não virou aquele culto. Que alegria, uma alegria contagiante, né? Os discípulos já tinham certeza. E quando diz: Pai seja convosco, eles se alegraram, se abraçaram. E Tomé nem se mexia. Jesus não falou com João, não falou com Tiago, não falou com Pedro, não. Jesus naquele culto disse: Pai seja convosco. E foi direto a Tomé: Tomé, coloque a mão aqui, Tomé. Em outras palavras, eu estava ouvindo o que você disse lá. Eu não creio se eu não colocar a mão. Então Tomé, vem cá, coloca a mão aqui, coloca a mão aqui. Ah, irmãos, Tomé não colocou a mão, não.
A Bíblia não diz, não entra, né? Mas eu penso que ele se joga no chão e ele diz: Deus meu e Senhor meu. E outra palavra: Senhor, tem misericórdia de mim. E nesse momento eu disse: Tomé, pela tua incredulidade, deixa eu abençoar todo mundo que vão crer. Bem-aventurado, Tomé, aqueles que não viram, mas creram. Você não viu, mas creu. Coloque-se em pé nesse momento, irmãos. A ressurreição de Jesus é as boas novas que Deus está agindo em nosso meio para trazer libertação ao cativo, para trazer libertação àquele que está acorrentado pelo diabo. A ressurreição de Jesus é as boas novas que precisa ser anunciado aos quatro cantos dessa cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Todos nós precisamos falar do Evangelho com mais entusiasmo. Você precisa proclamar o Cristo vivo com entusiasmo. Irmãos, alguém disse uma vez: o problema de vocês, crentes, é que vocês têm uma verdade e vocês transmitem essa verdade como ela se fosse mentira, porque não tem nenhum entusiasmo, não tem nenhuma alegria, vocês têm até medo de falar do Evangelho. E nós temos uma mentira, sabemos que é mentira, mas falamos dessa mentira como se fosse a maior verdade do mundo. Falamos com entusiasmo. E as pessoas são convencidas pelo entusiasmo que nós falamos a mentira. Mas vocês têm a verdade e não sabem falar a verdade. Fala a verdade com medo. Irmãos, você tem a verdade do Cristo ressurreto. Seja ousado. Tenha ousadia. A ressurreição de Jesus, ela traz responsabilidade para todos nós. Nós somos responsáveis em falar que Jesus Cristo vive e que Ele transforma ao mundo. O mundo só será transformado pela proclamação entusiasmada das nossas boas novas. A vida cristã tem que ser uma vida vivida na presença do poder do Cristo ressurreto. Qual a experiência, irmãos, que você tem com Cristo ressurreto? E eu termino dizendo: a maior prova que Jesus está vivo é você. Quem era você? Se não fosse Jesus, aonde você estaria? Irmãos, se não fosse Jesus, muitos de nós estariam no inferno, muitos de nós seriam imprestáveis na sociedade, muitos de nós estaríamos consumidos pelas drogas, muitos de nós estaríamos, quem sabe até presos numa cadeia. Se não fosse Jesus, irmãos, nós seríamos nada. Mas Jesus está vivo. E Ele diz: eis que eu estou vivo. Por um dia estarei convosco, estou vivo e estarei convosco para todo sempre. E eu termino dizendo: lá estava João na ilha de Patmos. Foi preso, foi exilado numa ilha que os mais imprestáveis da sociedade, o que ninguém dava nada, aqueles mais criminosos, mais terríveis, eram jogados na ilha de Patmos, uma ilha de pedra, 11 quilômetros de comprimento por 3 de largura. Papai esteve lá na ilha de Patmos. É uma ilha rochosa e era um presídio aberto. O pessoal era jogado lá à míngua, não tinha como fugir de lá. E a Bíblia diz que João foi jogado lá por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus. Mas João, ele não ficou chorando. Eu andei com Jesus, eu vi Jesus fazer tanto milagre. Por que Jesus me permitiu Deus estar aqui? Não, irmãos. Lá na ilha de Patmos, ele começou a orar. E a intimidade com Cristo foi envolvendo ele. Irmãos, ele fez aquelas lutas como degraus para estar mais perto do Senhor, para subir. De repente, irmãos,
ele escuta o barulho como de muitas águas. E quando ele se vira para ver aquele barulho e alguém falando com ele, e ele se vira, quem era, irmãos? Era o Jesus que você ama. Jesus coloca a mão sobre seus ombros e diz: João, eu estive morto, mas eis que eu estou vivo. Estou vivo, não temas. E ele caiu, o poder foi tanto que ele caiu. Mas Jesus, não temas, sou eu. Jesus está dizendo para você: não temas, sou eu. Ele está vivo, irmãos. Ele está vivo. Ele está vivo. Quem vai a Jerusalém tem um túmulo lá que está escrito: ele não está aqui. Está aberto, vazio. Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Se for em qualquer outros lugares, você vai ver aqui já os restos mortais do Papa tal, Papa tal, Papa tal. Aqui está os restos mortais de Maomé, de Buda, de Confúcio, de tal e tal. Mas no túmulo de Jesus, ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E hoje, irmãos, são milhões e milhões e milhões que, sem dúvida, estão dispostos até a sacrificar suas vidas por causa de Jesus. Ninguém morre por um morto, mas Cristo está vivo. E milhares deram sua vida, estão dando suas vidas, porque Cristo está vivo, porque Cristo está vivo, porque Cristo está vivo. Sinta a presença de Cristo, sinta o poder de Cristo, sinta a presença de Jesus. A sua mão está estendida para abençoar. Sinta o poder do Cristo vivo, sinta a alegria do Cristo vivo, sinta o poder do Cristo vivo. Diga alguma palavra para Jesus, alguma palavra de amor, de gratidão. Levanta a tua mão e diga alguma palavra ao Cristo ressurreto. Jesus está aqui, fale com Ele, fale com Ele, fale com Ele.